Então, pessoal, vamos começar mais uma aula. Vamos continuar a nossa aula de colorimetria. Hoje estamos na aula 3. Hoje vamos falar sobre pigmentos artificial. Nas aulas anteriores, falamos sobre cor-luz e pigmento natural. Agora precisamos falar um pouco sobre pigmento artificial. Então vamos lá, vamos começar. Bem, pigmento artificial. Eu estou mostrando aqui para vocês uma cartela de cores artificiais. Quando vocês utilizam aquela cartelinha de cores que vocês recebem do distribuidor, vocês recebem essas cores aqui, tons naturais, cores naturais. Na verdade, são tons naturais, aqui já são cores artificiais, altura de tom. A gente utiliza o nome tom, utilizamos o nome tom natural porque essas cores aqui, elas são exatamente as imitações dos tons naturais, das cores naturais, mas elas já não são mais cores naturais, já são cores artificiais ou altura de tom. Então elas vão vir assim representadas pela cor e o número. Ó. Sempre vai vir assim, ó, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e daí por diante até o 10.0. E vai seguir aquela mesma ordem. Preto, castanho escuríssimo, castanho escuro, castanho médio, castanho claro, louro escuro, louro médio, louro claro, louro muito claro e louro ultra claro ou louro claríssimo. Então vai seguir aquela mesma ordem das cores naturais. É basicamente uma imitação, é o homem imitando a Deus, digamos. Né? Deus criou as cores naturais, as cores que nós nascemos, e o homem criou as cores artificiais. Aqui tem apenas as cores bases. E todas as vezes que tiver com um ponto e um zero são cores bases. Mas um pouco mais à frente eu explico melhor para vocês. Vocês vão entender um pouco mais. Aqui eu tenho um círculo cromático, né? Um círculo cromático. Esse círculo cromático aqui, ele tá me informando, ele vai me informar, e é importante que vocês tenham esse tipo de material para vocês entenderem como a cor natural ela é composta. Não só a cor natural, mas como as cores artificiais também. As outras cores também, as cores fantasias também. Cada fabricante ela tem uma base predominante, uma base principal. Se eu posso, uma base principal. Então, observe o seguinte, ou um pigmento predominante, melhor dizendo, em cada cor. Essa cartela aqui, essa cor, ela utiliza exatamente essa cor base aqui, gente, ó. Observa aqui embaixo, ó, eu tenho 1.0, eu tenho 3.0, eu tenho 4.0, 5.0, 6.0 até o 12. Esse 12 aqui é porque já é uma cor, né, uma coloração super clareadora, já é uma cor especial, uma coloração especial. Observe que a gente não tem o número 2. Esse número 2 aqui não existe porque o 2 para o 1 é muito parecido, muito próximo. Então, foi descartado, digamos. Né? Foi descartado, então não precisa, porque do preto para o 3 é muito próximo a cor. Então, foi retirada essa cor. Mas, enfim, isso não é tão importante pra gente. O que é importante é que vocês entendam que em cada coloração existe um fundo, existe um pigmento predominante. Neste caso aqui, ele é o cinza, ó. Ele é o cinza, mas ele está... Observe outra coisa que é importante. Eu tenho essa escala aqui, essa estrela, eu tenho o pigmento azul aqui, certo? Eu tenho o pigmento verde, ele está entre o verde e o azul. Se ele está entre o verde e o azul, significa que esse cinza aqui, ele também tem um pouco de verde. Ele não é apenas cinza puro. Ele também tem verde. Ele está entre o azul e o cinza e o verde. Então, esse azul aqui, esse fundo, essa coloração natural, ela contém
o azul e também contém um pouco de verde, mas quem predomina aqui é esse azul, que a gente vai chamar ele de cinza. Algo que é importante também, pessoal, é que, teoricamente falando, né, logo quando eu iniciei meus estudos, eu tive a informação que dentro da cor natural tem os 3 pigmentos primários. Contém o azul, o amarelo e o vermelho. Isso é algo bem específico, cada fabricante trabalha de uma forma diferente. Então, é melhor que a gente siga essa cartela aqui. Ele está me informando que não tem os 3 pigmentos primários, mas existe o azul e o verde. Tudo bem? Vamos adiante. Uma dica para vocês é, a partir de agora, estudarem outras cartelas de cores, ligar para o centro técnico e perguntar o fabricante, né? Qual é a cor predominante da cor base, qual o pigmento predominante da cor base. Isso aqui vai nos servir para a gente colorir cabelos naturais, que um pouco mais à frente eu vou explicar para vocês como funciona isso. Pronto. Aqui tem as cores bases. Aqui eu vou dar alguns exemplos. As cores bases, exatamente aquelas cores que eu mostrei para vocês na imagem anterior, ela vai vir representada por números. Tem aqui, ó, 4.0, 5/0, ou 6.0, ou 7.0 e daí por diante. O que eu quero que vocês entendam, que vocês precisam entender, que a cor base, toda vez que ela vem acompanhada de um 0, é porque ela é cor base, é pigmento puro. Puro que eu falo assim, não tem reflexo nenhum, é só a cor base. Só a cor base. Ela só contém essa cor base, como eu mostrei anterior. Então, quem predomina aqui nessa cor base aqui vai ser o 4, e que compõe essa cor aqui em uma escala de pigmentos vai ser o azul e o verde. Ah, mas aqui é preto, aqui é castanho, é claro, aqui é louro escuro. Todas elas têm azul e todas elas têm um pouco de verde, sim, porém em escalas diferentes, em proporções diferentes. Mas dentro dessas cores daqui, até o 10, do 1 ao 10, contém o azul e um pouco do verde, porém em escalas diferentes, certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, gente, se não está seguro com essa informação que eu passei, deixem um comentário no nosso blog, no nosso Face, no YouTube, mas não fique com essa dúvida. Qualquer dúvida, gente, é só perguntar, que eu vou esclarecer para vocês em relação a isso aqui. Espero que tenha ficado, espero que a informação tenha chegado para vocês de uma forma segura e clara, certo? Cores e reflexos e direcionais. Eu vou dar alguns exemplos para vocês agora. Eu tenho aqui, ó, 4.1, 5.5, 6.13, 7.1, 8.2. Então, já não tem mais o 0. Existem outros números aqui. Mas que números são esses? Para que servem esses números aqui? Né? Então, ó, existe uma pergunta aqui. Qual a função das cores e reflexos? Vocês sabem para que servem as cores e reflexos, gente? Vocês sabem para que significa? Por que eu tenho que usar as cores e reflexos? Muita gente utiliza essas cores assim. Pega a carteira de cor, entrega na mão do cliente, aí o cliente escolhe 5.1, 7.13, porque a cliente acha bonita aquela cor. Aí você pega aquela cor bonita, né, que a cliente escolheu, e aplica no cabelo da cliente, da forma como a cliente chega. A cliente chegou, botou o dedinho lá, escolheu a cor na cartela de cor, mistura lá com o oxidante e aplica no cabelo da cliente, e não fica a cor que a cliente escolheu. Isso já aconteceu com vocês? De você aplicar a cor da cartela no cabelo da cliente e não ficar igual da cartela? Claro, pessoal, nunca vai ficar. Não vai ficar. Se você pegar aquela corzinha ali e aplicar no cabelo da cliente, não vai ficar a cor da cartela, porque existem umas regrinhas, existem umas misturas, uns estudos que vocês precisam fazer. Mas a gente vai falar sobre isso também um pouco mais à frente. Então, qual a função das cores
reflexos. Cores reflexos é somar cores, vocês vão combinar cores, e também neutralização de cores. Quando eu falo somar cores, eu falo o seguinte, que quando você utiliza uma coloração dessa aqui, 6.13, e você aplica em um cabelo de uma cliente, você pode estar somando cores ou você pode estar neutralizando. Mas o que é isso, somar cores e neutralizar cores? Quem assistiu a aula 2 viu que eu falei sobre pigmentos naturais. Nosso cabelo, ele contém pigmentos. Então, se você pegar uma cor, um outro pigmento e aplica em um local que já existe pigmento, pessoal, vai revelar uma outra cor e não exatamente a cor que você está aplicando. Um exemplo. Um exemplo assim. Uma parede, ela é branca. Aí você faz uma mistura lá do vermelho e aplica na parede branca. A cor que vai ser revelada vai ser exatamente o branco. Quando você aplica essa cor, esse vermelho na parede branca, vai ficar o vermelho, mas não vai ficar aquele vermelho vibrante, porque você precisa colocar 2 camadas do vermelho para poder dar aquela cobertura 100% e ficar exatamente branco. Porque se você aplica uma mão de vermelho, ele vai ficar meio que rosado, porque o vermelho com o branco vai ficar meio rosado. Mas se você aplica mais uma mão de vermelho, aí realmente ele vai ficar o vermelho. Agora, essa parede não é mais vermelha, a parede é marrom, ou melhor, desculpa, a parede é verde. Se essa parede é verde e você pega uma tinta vermelha e aplica nessa parede verde, a cor que vai ser revelada vai ser o vermelho? Não, não vai ser o vermelho. Vai revelar qualquer outra cor, menos o vermelho. Provavelmente vai revelar um marrom, mas não vai revelar o vermelho. Então, com o cabelo acontece a mesma coisa. Você pode somar a cor ou neutralizar a cor. É por isso que quando você pega uma cor na cartela e aplica no cabelo da cliente, ele não revela aquela cor exata, porque existe um fundo de clareamento, existe um pigmento existente ali naquele cabelo. Então, você está somando cores, mas vocês também podem neutralizar as cores. Então, um pouco mais à frente, eu vou falar sobre isso e vocês vão entender perfeitamente. Vocês vão entender perfeitamente como funciona isso. O motivo de você aplicar uma cor artificial em um cabelo natural e não revelar exatamente aquela cor que você aplicou. Tudo bem? Vamos entender aqui como funciona a nomenclatura das cores. Eu tenho um número, eu tenho um ponto e depois eu tenho mais 2 números depois do ponto. Vocês já perceberam isso? Se vocês pegarem a cartela de cor de vocês agora, vocês vão perceber isso. Quem tiver uma cartela de cor, peguem para facilitar o estudo. Então, todas as vezes que vocês encontrarem uma coloração que tiver o primeiro número, esse primeiro número daqui, antes do ponto, da vírgula, barra, traço ou algo do tipo, se tiver algo que separe o primeiro número dos 2 últimos números, esse primeiro número daqui vai ser sempre a cor base. Aqui vai ser sempre a cor base. É através dessa cor base aqui que vocês vão escolher o oxidante. A função dessa cor base aqui, ó, gente, é revelar a cor principal, se vai ser um louro escuro, se vai ser um louro médio, se vai ser um castanho, enfim. A função dela aqui é dizer qual vai ser a base principal. Qual vai ser a base principal e também vai ajudar vocês a escolherem o oxidante. Se vocês vão escolher oxidante de 30, de 20, de 40, porque vocês vão somar aquela escalinha. O oxidante vai clarear os tons, então você precisa escolher o oxidante que revela ou que clareia determinados tons até chegar nessa cor base aqui, ó. E os outros números, o primeiro número que vem depois do ponto, esse primeiro número aqui, esse primeiro pigmento aqui, ele vai ser o reflexo principal. O pigmento principal, o reflexo principal. Ele vai estar predominante, ele vai estar forte aqui, ó. Ele vai ser o rei, digamos. Vamos falar assim, o rei. Esse outro número daqui, ele vai ser o reflexo secundário.
esse segundo número vai ser o reflexo secundário. Então, ele vai ter um pouco menos de pigmento em relação ao pigmento primeiro aqui, ao principal. Esse pigmento secundário aqui, ele vai ter uma quantidade menor de pigmento em relação ao pigmento principal. O rei vai ser esse daqui, o poderoso é esse primeiro número aqui depois do ponto. Então, ele vai ser o reflexo principal. Ah, mas para que eu vou usar essas cores principais? Pronto. Essas cores principais aqui, gente, são códigos. São esses principais, esse reflexo aqui que vai somar cores ou que vai neutralizar cores. Isso aqui é muito importante. Vamos um pouco mais à frente que vocês vão entender melhor. Então, aqui eu tenho cores primárias. É exatamente essas cores primárias que elas vão compor, elas que vão substituir aqueles zerinhos lá dos pigmentos o reflexo principal e o pigmento secundário. Então, eu tenho uma cor aqui. Eu tenho o azul, eu tenho o amarelo e eu tenho o vermelho. Então, essas cores aqui são as cores primárias. Todo mundo esquenta a cabeça com isso aqui. Vocês não devem esquentar a cabeça, se estressar com essas cores aqui. O que vocês devem estudar muito é fundo de clareamento. Isso aqui vocês vão ter na mão de vocês o tempo todo. Vocês podem fazer um quadro bonito próximo do lavatório, no estoque, e ficar estudando isso o tempo todo. É só você vir aqui e olhar. Isso é fácil, isso é tranquilo, mas eu vou explicar um pouco mais à frente. Então, eu tenho os pigmentos primários, azul, vermelho e amarelo. Certo. Aí, logo em seguida, eu tenho as cores secundárias. As cores secundárias aqui, o verde, eu tenho o roxo e eu tenho o laranja. Ah, mas para obter essas cores aqui, como eu faço? Eu preciso das cores primárias. Então, gente, a cor secundária, ela é exatamente a união de duas cores primárias. Observem aqui, ó. Eu tenho o azul, eu tenho o amarelo. Azul e amarelo são cores primárias, mas se eu faço a mistura delas duas, eu vou ter uma cor secundária. Já está dizendo a cor segunda, porque é a mistura de cor primeira, de cor primária. Então, azul e amarelo, eu vou ter o verde. Eu tenho um roxo aqui agora, ó. Vermelho, mais azul, eu vou ter o roxo, cor primária, cor secundária. Agora o laranja, cor primária, eu vou ter uma cor secundária. Vermelho mais amarelo, eu vou ter o laranja, que é uma cor secundária. Tudo bem até aqui, pessoal? Se tiver difícil, se vocês não entenderam, é só deixar a perguntinha lá no nosso blog, no nosso Face, no site, que eu vou estar esclarecendo para vocês. Mas isso aqui é super simples. E eu vou fazer vocês entenderem por que eu tenho que entender sobre estrela, por que eu tenho que entender sobre ciclo cromático, por que eu preciso entender essas cores aqui. Eu vou explicar para vocês. Agora eu preciso criar a cor terciária, a terceira cor, digamos. A cor terciária, pessoal, vai ser a mistura de três cores primárias. Observe aqui, ó. Observe aqui. Eu tenho o azul, eu tenho o amarelo e eu tenho o vermelho. Se eu fizer uma mistura dessas três cores aqui, eu vou ter o marrom. Eu tenho o marrom. Aí uma outra aqui. Eu tenho uma cor secundária, que é o verde, e vou misturar com uma cor primária. Quando eu faço essa mistura aqui, eu vou ter que cor? A cor marrom, que é uma cor terciária também. Ah, mas por que você fez a mistura de uma primária e deu marrom, e agora você fez a mistura de uma secundária e uma primária e fez o marrom? Porque essa cor secundária aqui, gente, ela é a mistura de uma cor primária com uma cor primária que deu essa cor secundária, que é o verde. Misturada com uma outra cor primária, vai dar o marrom. Observa outra coisa aqui. Eu tenho aqui, ó, novamente, ó, uma cor secundária, eu tenho uma cor primária. Se eu fizer a mistura dessa cor secundária com essa cor primária, eu vou ter o marrom. Mas quem é essa cor secundária? É a união de uma cor primária e uma cor primária, eu vou ter uma cor secundária. E se eu misturo com uma outra cor primária, eu vou ter o marrom.
E daí por diante, a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma cor secundária, que é o laranja. E eu vou misturar com uma cor primária, juntando uma cor primária, eu vou ter uma cor secundária, unindo com uma cor primária, eu vou ter o marrom, que é uma cor terciária. É a terceira cor. Deu para entender isso aqui, pessoal? Uma outra coisa que é interessante, quando eu falo marrom, eu estou falando também de uma cor neutra, porque o marrom é uma cor neutra. Então, quando vocês fazem essas misturas das três cores primárias, vocês estão num processo de neutralização. Então, quando vocês ouvirem em um evento, ou algum colega cabeleireiro comentar com vocês que precisa fazer uma neutralização. Quando vocês precisam fazer uma neutralização, você precisa retirar aquele pigmento que está ali no cabelo, né? Que pode ser uma cor secundária. Um exemplo, o cabelo está laranja. Se o cabelo está laranja, ele é uma cor secundária. O laranja não é uma cor secundária? Se é uma cor secundária, significa que tem a união de duas cores primárias. E que cor você precisa para levar para o marrom, para neutralizar? É só você olhar esse círculo aqui, ó, o azul. É simples. Se o cabelo está laranja, você precisa de um pigmento azul, porque você quer neutralizar. Então, você neutraliza um cabelo. Neutralizar o cabelo, pessoal, é levar para o marrom, é levar para o pigmento terciário. Então, se você quer neutralizar o cabelo, e ele tá laranja, aí você vai observar, o laranja é uma cor primária ou uma cor secundária? Se é uma cor secundária, você precisa de uma cor primária, que nesse caso aqui é o azul. Pronto, simples assim. Aí um outro exemplo, o cabelo tá vermelho, meu Deus, o cabelo tá vermelho. Se o cabelo tá vermelho, o vermelho não é uma cor primária, para você tirar essa cor vermelha aqui do cabelo, é o inverso, é a mesma coisa. Olha aqui, ó, é só você utilizar a ponta desse círculo aqui. É só você utilizar uma cor secundária. Que é essa cor secundária? O azul com o amarelo. Amarelo e azul são cores primárias. Feita a união, eu vou ter uma cor secundária, que é o verde. Então, o verde tira o vermelho tira o verde. Uma ponta se neutraliza, uma ponta neutraliza a outra ponta. É muito simples mesmo. Mas, outro exemplo, o cabelo tá amarelo. Se o cabelo está amarelo, ele é uma cor primária. O amarelo é uma cor primária. Ele está amarelo. E você quer neutralizar. Se você quer neutralizar, você precisa agora de uma cor secundária. Que cor secundária é essa? O violeta ou o roxo. Mas ela é a união de quem? É a união do azul, a união do vermelho. Fazendo essa combinação, você vai ter o violeta. E o violeta, aplicado em um cabelo amarelo, você vai levar ele para o marrom. Você vai neutralizar o cabelo. É muito simples, pessoal. É muito simples. As pessoas criam dificuldade, mas é muito simples. Isso aqui é muito simples. É só vocês estudarem. Chega em casa, pegue um caderninho, anota isso daqui, copie 2, 3 vezes e vai encontrando a cor primária, encontra a cor secundária. E como é que eu faço para obter a cor terciária? Façam isso. Ou pegue uma tinta guache, compre 3 cores. Compre 3 pigmentos. Compre pigmento azul, compre pigmento amarelo, compre pigmento vermelho. E vão fazendo essas misturas. Aí você mistura uma com a outra. Que cor vai ter? Tem essa cor. Mistura uma com a outra. Vai ter essa cor. Agora eu quero neutralizar. Peraí, tá faltando que cor primária para neutralizar essa cor aqui? Aí você vai lá e pega a outra cor e aplica. Aí vocês vão perceber que vai levar para o marrom. E daí por diante. É uma atividade muito boa. Façam isso. Façam isso porque é muito importante. Essas misturinhas de cores. E vocês vai clarear muito a mente de vocês. Vai facilitar muito a vida de vocês. Quando vocês começarem a fazer essas misturinhas de cores aqui. Tudo bem? Pronto. Agora os reflexos aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Naquela explicação que eu mostrei para vocês anterior, na imagem anterior, eu falei do cinza, né? Falei do amarelo, falei do vermelho, do laranja, do verde, do roxo e do marrom. Mas essas cores aqui, é isso que complica um pouco a cabeça de vocês. Mas não se deixem complicar. Não se deixem complicar. Quando ele fala azul na estrela, né? Ele também está chamando de cinza. Então o azul ele é substituído pela palavra cinza.
Mas o cinza e o azul é a mesma coisa? É a mesma coisa, não muda nada. É só para complicar nossa mente mesmo. Só para complicar a gente. Então, quando eu falo azul, eu estou falando de cinza. Quando eu falo de cinza, eu estou falando de azul. Mas na coloração não vem com essas palavrinhas. Dificilmente vem com essas palavrinhas. Geralmente vem com números. Que números são esses? O que significa esses números? Pronto. Eu tenho um azul, que é cinza, e ele pode vir com o número 1. Se vem com o número 1, é a mesma coisa. 1, cinza, azul, tudo a mesma coisa, não muda nada. Tudo a mesma coisa. Eu tenho um amarelo, que ele é substituído pela palavra dourado, porque dourado é mais bonito, né? Se você fizer um cabelo amarelado no cabelo de uma cliente, a cliente vai matar você. Ou se você oferecer, vamos fazer um loiro amarelado. Se você fala um loiro amarelado, ela vai dar um piripaque, né? Então, vocês podem utilizar a palavra dourado, porque dourado é muito mais bonito, né? Vamos fazer um loiro dourado? Muito mais bonito. E ele é representado pelo número 3. Eu tenho vermelho. Vermelho é vermelho, é glamuroso, então pode permanecer, deixa vermelho. E ele é representado pelo número 6. Eu tenho laranja. Pronto. Se você oferecer para a cliente um loiro alaranjado, a cliente vai dar um piripaque também, né? Mas se você oferece um loiro acobreado, ela vai ficar muito mais satisfeita. A palavra é muito mais bonita, cobre. Então, o laranja é substituído pela palavra cobre, que também pode ser utilizado no número 4. Então, laranja, cobre, 4, tudo é a mesma coisa, tudo é o mesmo pigmento. Eu tenho verde, que também pode ser chamado de mate, que pode ser utilizado, pode vir com o número 13. Agora, existe um detalhe aqui. Alguns fabricantes colocam o número 13, outros não. Tem fabricante que utiliza o número 7, se eu não estiver enganada. Essa nomenclatura é muito complicada mesmo. Tem gente que existe uma variação de fabricante. Mas isso é uma coisa que com o dia a dia vocês vão pegar o macete. É só você olhar o pigmento na cartela ou liga para o fabricante e pergunta a ela: qual o seu verde, qual a numeração do seu mate, do seu verde, porque aí eles vão te explicar melhor. Porque depende muito de cada fabricante. Eu tenho o roxo, que vocês podem estar chamando de violeta, roxo, a mesma coisa. Ele pode vir com o número 2 ou com o número 5, depende muito do fabricante. Então, sempre pergunta ao fabricante qual a numeração do roxo, do violeta, do verde, do mate. Eu tenho o marrom, que vocês podem estar utilizando o chocolate. Marrom, chocolate, todos os dois são nomes bonitos, então vocês podem estar utilizando esses dois. E o número é o 7. Então, todas as vezes que vocês observarem uma coloração, por exemplo, 7.7, significa que é um loiro médio marrom ou um loiro médio chocolate. Aí vocês pegam uma coloração 6.1, loiro escuro cinza, loiro escuro acinzentado. Ou um 7.3, é um loiro dourado, não loiro amarelado, é um loiro dourado. Se vocês pegarem uma coloração 6.6, 666, significa que é um vermelho intenso. Ou um 6.4, louro escuro acobreado, tá vendo? 4, laranja, acobreado, tudo é a mesma coisa, tudo é igual. Muito simples, muito fácil. Aqui eu tenho uma estrela da cor, né? Essa estrela da cor aqui, ó, é só para facilitar a vida de vocês, é só mais uma pesquinha para vocês, ó. Vocês podem tá utilizando essa estrela e coloca no lavado, coloca no estoque, ou próximo do espelho de vocês, e vocês vão estudando isso daqui para facilitar a vida de vocês, ó. Aqui é o número 1, que é o cinza, o azul. Eu tenho o número 3, que é o dourado, que é o amarelo. Eu tenho o número 4 aqui, que é o cobre ou laranja. O número 6, que é o vermelho. Aqui no centro eu coloquei o 7, porque o 7 é a mistura das cores primárias. Então eu tenho o 7, que é a cor neutra. Eu tenho aqui o número 5, que é o roxo ou violeta. O verde aqui, ó, eu botei 12, 2, é porque existe realmente essa variação, pessoal. Pode vir com 12, pode vir com 5. É como eu falei para vocês no slide anterior. Perguntem sempre ao vendedor de vocês, ao fabricante,
porque sempre vai existir uma variação entre esse roxo, o violeta e o verde. Vai existir sim, pessoal, essa variação. Então é importante, na dúvida, é importante vocês ligarem para o fabricante e perguntar quem é o 5, quem é o 3, quem é o 2, para que vocês não tenham erro na cor. Eu tenho alguns exemplos. Eu tenho, ó, 4.1, 6.71, 8.1, 10.89 e daí por diante. Vou explicar para vocês como funciona isso aqui. O 4.1 significa que é um castanho médio, cinza ou acinzentado. Agora tem dois números, ó, depois do ponto. Eu tenho o 6.71. Significa que é um louro escuro, marrom, cinza. Marrom, cinza. Mas quem é mais intenso desses dois números aqui? Lembra da aula que eu falei do slide anterior? Que eu falei que o primeiro número é o pigmento predominante e o segundo número já é o pigmento secundário? Então, significa que esse 7 aqui, que é o marrom, ele é o principal, ele é o forte, ele tem uma concentração enorme de pigmentos marrons aqui. Mas eu também tenho um pouco do cinza. Esse cinza também vai ser revelado, associado ao marrom, ele também vai ser revelado, mas quem predomina aqui é o marrom. O 8.1, aí eu tenho aqui, ó, 10.89 ou 98. O que é isso aqui? Significa, ele pode vir, depende do fabricante. 89, ele é o violeta, né? Ele é chamado de pérola também. Ele é o violeta, ele vai tirar o amarelo do cabelo. Mas depende de cada fabricante. Eu botei barra 98 porque depende de cada fabricante. Aí eu tenho aqui, ó, 0.11. Esse 0.11, pessoal, significa que não tem uma cor base. Observe que aqui eu botei uma cor base, 4 é cor base, 6 é cor base, 8 é cor base, 10 é cor base. Nesse daqui, ó, o 0 é a cor base. Se o 0 é a cor base, significa que não existe cor base, só existe pigmento puro. Pigmento puro, reflexo puro. Para que serve essa cor aqui? Significa que é uma cor de intensificar. Você vai utilizar essas cores daqui, ó, o 0.11, 0.44, 0.66, para intensificar essas cores bases aqui, ó. Um exemplo, eu tenho 6.71. Ah, mas eu quero que esses cinzas sejam um pouco mais intensos. Então, eu vou pegar aqui, ó, um centímetrozinho do 0.11 e vou colocar dentro dessa cor daqui para intensificar. A mesma coisa do 0.44, eu posso intensificar ele no dourado, no cobre, enfim. Ou para fazer uma repigmentação. O 0.66 também eu posso estar usando para fazer uma repigmentação. O 5.13 é o dourado, 5.13 é um mate, né? Tá vendo aqui? 13, mas o 13 aqui, ó, o 1 tá na frente, significa que ele tem mais azul do que amarelo. E se o 3 estivesse na frente aqui, significaria que eu teria mais dourado e menos cinza, mas ainda assim ele é um mate, porém com proporções diferentes se o número vier trocado aqui. Eu tenho 9.11, significa que ele é um louro claro, né, um louro muito claro, um louro claríssimo, e eu tenho dois números iguais. Quando existe dois números iguais, significa que eu estou concentrando, né, um pouco mais de cinza. Então eu tenho, ele é acinzentado, mas ele é um cinza intenso. 9.2, que é o violeta, né? Depende do fabricante também. E depois diante. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam dessa cor artificial, porque até então eu não falei de cor natural. Ou eu já falei de cor natural, mas eu não associei ainda. Na nossa próxima aula, a gente vai vamos utilizar essas cores naturais, essas cores artificiais em cores naturais. Aí vocês vão entender para que serve essas cores aqui, esses reflexos, esses códigos aqui, ó. Eu vou explicar com mais detalhes para vocês para que servem esses códigos. Eu vou explicar para vocês para que servem esses códigos aqui, ó.
Isso aqui, gente, é uma ferramenta nossa de trabalho, certo? Então, na próxima aula eu vou falar com mais detalhes como funciona como eu aplicando a cor essa cor artificial em um cabelo natural, o que eu vou revelar, ou como eu faço para neutralizar a cor, como eu faço para somar a cor. Vocês vão somar agora, vocês vão somar e neutralizar, vai utilizar a cor artificial em um cabelo natural. Por enquanto a gente vai falar só sobre cor natural. Um pouco mais à frente eu falo sobre as cores artificiais, como eu faço para neutralizar as cores artificiais. Mas por enquanto a gente vai falar só apenas de cores naturais, porque é um pouco mais difícil as cores naturais, revelar as cores naturais. E aí a gente vai voltar a estudar um pouco sobre o fundo de clareamento e para que servem essas cores artificiais nos fundos de clareamento. Mais uma dica, estudem muito sobre fundo de clareamento para que vocês possam assistir a aula 4. Porque se vocês assistirem a aula 4 sem ter estudado a aula 2, a aula 3 e não ter feito as atividades, não ter estudado, vocês não vão entender a aula 4. Então, estudem bastante a aula 4, a aula 2 que falava sobre o fundo de clareamento. Então, por hoje é só. Pessoal, se inscrevam, né? Provavelmente nessa página aqui, nessa aula, vai ter alguma setinha, algum quadradozinho aí pedindo para vocês assinarem. Assinem, se cadastrem no nosso blog, no nosso site, para que vocês recebam mais conteúdos gratuitos, né? Temos uma página também no Facebook. Essa página vocês também podem estar lançando as dúvidas de vocês, as perguntas que a gente vai estar respondendo tudo direitinho. Eu tô aqui para ajudar vocês, então o que vocês precisarem é só entrar em contato, é só mandar uma mensagem, né? Acesse também nosso canal do YouTube e vocês vão ter um mundo de informação que eu vou estar aqui para ajudar, estou aqui para ajudar vocês. Tudo bem? Então, até a próxima e fique com Deus.